Vamos ler a palavra do Senhor do 15 ao 21. Estamos na nossa série no livro de Efésios. Vamos ler o que diz Efésios 5:15. Portanto, estejam atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aí, irmãos. O título da mensagem essa manhã é Viva como um sábio. O título da mensagem é Viva como um sábio. E quando nós pensamos em alguém que é sábio, logo nos vem a imagem daquele ermitão de barba branca, magrelo, que mora ali no cafundó das montanhas, que tem o ouvido de centenas de peregrinos que viajam quilômetros e passam pelas mais variadas provas e adversidades naturais só para receber uma palavra, um conselho, uma direção desse tal ermitão, desse tal homem isolado e cheio de sabedoria. Essa é a imagem que nós temos. Mas a Bíblia ela relata que a sabedoria, ela não pertence só a um grupo seleto de pessoas. A sabedoria pode ser dada a qualquer um. O livro de Tiago vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, não retém de ninguém. O livro de Provérbios, por sua vez, vai falar que a sabedoria, ela grita em alta voz pelas ruas, procurando adeptos, procurando quem a consuma. Então a sabedoria não é para uma classe especial de pessoas. O próprio apóstolo Paulo, aqui no verso de número 15, vai dizer, vivam de maneira sábia, falando que todo crente, todo cristão tem essa possibilidade de viver sabiamente. Outro ponto interessante é que a sabedoria, ela não é uma opção para o cristão. Quando Paulo ele diz vivam de maneira sábia, ele não está dando um conselho, ele não está dando uma sugestão, ele não está dizendo sobre algo que pode ser, não. Ele está dizendo sobre algo que deve ser. Vocês necessitam, devem, têm a obrigação de viver de maneira sábia. Vocês querem descobrir sobre o que se trata essa sabedoria e como exercê-la? Querem? O conceito de sabedoria na Bíblia é viver de maneira santa, separada de uma conduta carnal, totalmente entregue a Deus. Em contrapartida, viver de maneira mundana, caída, carnal, desobediente, é viver como um verdadeiro tolo, como alguém que não tem sabedoria alguma. E depois que Paulo recrimina a masturbação, desejar a mulher ou o homem do próximo, a pornografia, conversas imundas, gracejos de duplo sentido, a conclusão de Paulo é, portanto, abandonando tudo isso, não vivam de maneira tola, mas de maneira sábia. Estai atentos para que o vosso procedimento não sejam de tolos, mas de sábios. É o que diz o apóstolo Paulo. E como? Como vivo de maneira sábia? Paulo, o apóstolo, ele coloca toda a força do seu argumento sobre a rocha da atenção.
Ou seja, o cristão, você precisa estar atento à sua conduta, tal como um segurança de um carro forte, tal como um policial em uma viatura à noite, tal como um médico que está cuidando de um paciente terminal. É importante que você coloque toda a sua força da percepção da conduta, no discernimento das suas ações. É o que Paulo está dizendo. Estejam atentos para o vosso procedimento. Como você tem agido? Sobre o que você tem conversado? O que tem te dado prazer? Responder essas perguntas é estar atento à vida. Seja sábio. Pregue o evangelho com a tua língua. Viva uma vida discreta, verdadeira, honesta, piedosa e santa. Não seja dono de diálogos bobos, mas de frases construtivas. Estejam atentos à vossa conduta, é o que Paulo está dizendo. E quando eu descobri o que é sabedoria, descobri como exercê-la, mas quando eu devo exercê-la? Paulo vai nos dizer quando, no verso de número 16. Aproveitando bem cada oportunidade, até aí. Todo momento da vida, independentemente das suas fases, é o momento correto para obedecer a Deus. Toda a hora é boa para agradar a Deus. E a vida do próprio apóstolo Paulo evidencia isso. Paulo mostra que ser rico e famoso é uma boa hora para se converter. Paulo mostra que em meio à perseguição política e estatal contra o evangelho, é uma boa hora para pregá-lo. Paulo mostra que encerrado na prisão, esquecido ali, é uma boa hora para escrever uma carta a fim de edificar a igreja de Cristo. Paulo exerce a melhor da conduta nos piores dias. Toda hora é uma boa hora para agradar, para obedecer a Deus, segundo a vida do próprio apóstolo Paulo. Podemos seguir o seu exemplo. Não escolha momentos favoráveis para a obediência. Paulo vai dizer no verso de número 16, aproveitem cada oportunidade porque os dias são maus. Então não escolham momentos favoráveis para obedecer a Deus, eles jamais virão. Não haverão momentos favoráveis para falar a verdade, para obedecer, para ser sincero. E porque os dias são maus, irmãos, você precisa andar em santidade. Porque os dias são maus, você precisa entesourar boas obras, para que naquele dia você tenha o que apresentar para o Senhor. Porque os dias são maus, você precisa pregar o Evangelho. Os dias serem maus significa que eles contaminam, que eles estão dispostos a influenciar a sociedade inteira à perversidade. Isso é que é o significado de os dias serem maus. Os efésios, os destinatários dessa carta rotativa, por exemplo, eles moravam em uma cidade cheia de prostituição e todo tipo de imoralidade. Havia um templo na cidade que era dedicado à deusa Diana, a deusa da fertilidade. E esse templo e essa deusa trazia grande orgulho aos cidadãos de Éfeso. Eles tinham um discurso, eles tinham uma frase pronta que era assim: a grande deusa Diana dos Efésios. Era o que eles diziam. E de lá do templo da deusa Diana
saíam prostitutas, que ao mesmo tempo eram sacerdotisas, que serviam todos os homens da cidade com sexo, a fim de prestar um culto à deusa. Eles acreditavam que, enquanto estivessem fazendo a relação, eles estariam prestando um culto à deusa da fertilidade. Paulo temia que a força desses dias maus, banhados à depravação, invadissem a porta da igreja de Éfeso. Essa é a importância de entender a vontade de Deus. Essa é a importância de viver de maneira sábia. E fazer isso não é algo difícil para você que é cristão. Porque a vontade de Deus para o crente não está encoberta, não está obscura, não está nebulosa. Antes, a verdade, a vontade de Deus está patente e pronta para a vida de todo cristão e para a vida de toda cristã. Olha o que diz o próximo verso. Por isso, não sejais insensatos, tolos, burros, idiotas, é o original. Não sejam assim, mas entendam qual é a vontade do Senhor. O cristão, meus irmãos, não é aquele que enxerga o que ninguém consegue enxergar. Esse não é o cristão. O cristão é aquele que enxerga o que ninguém quer enxergar. Ninguém quer ser sensível à fraqueza do outro. Ninguém quer se conter sexualmente. Ninguém quer falar a verdade independente das circunstâncias. Ninguém quer ser humilde, se aquietar por 2 horas diante da palavra de Deus para entendê-la, para estudá-la, para ver como se pode viver de maneira sábia. Ninguém quer fazer isso, senão um cristão de verdade. Cristão de verdade quer falar a verdade independente das consequências. Um cristão de verdade quer esperar o tempo do Senhor e conter a sua sexualidade. Um cristão de verdade, ele é atento e sensível àquele que sofre, àquela que sofre. Um cristão de verdade enxerga aquilo que ninguém quer enxergar nessa sociedade caída. A vontade de Deus não está escondida, eu repito. Ela está totalmente aparente diante de homens e mulheres corajosos o suficiente para vivê-la. Martin Luther King Jr. disse uma vez: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Ele disse isso. Mal sabia ele que no final dos tempos a sociedade inteira já estaria acostumada com o silêncio dos bons, com a omissão dos bons, com a inércia dos cristãos. Isso não é o que a Bíblia diz para nós. O próximo verso diz: não se embriaguem com o vinho em que há contenda, mas encham-se do Espírito. Ser um cristão sábio é estar vigilante à sua conduta. É ter a coragem de obedecer a Deus a todo o momento. E diante desse contexto, você não pode atentar contra a sua própria consciência, contra a ferramenta mental para discernir a vontade de Deus. Você não pode fazer isso. Cada vez que você ingere álcool, você atenta contra a sua própria mente, contra a capacidade de exercer sabedoria. Paulo está fazendo uma conexão entre a bebedeira e a imoralidade, entre a embriaguez e a prostituição. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: não tome vinho, não tome álcool para fazer aquilo que você não quer fazer, desagradar a Deus. Ou ele também está dizendo: não ingira álcool, não beba vinho,
para fazer aquilo que você não tem coragem de fazer de cara limpa. Ou não era assim na antiga vida que você tinha? Tomava umas e outras para chegar na menina ou para chegar no menino, porque você não tinha coragem de fazer de cara limpa. E se você ainda não está convencido da conexão entre embriaguez e prostituição e devassidão, não precisa acreditar em mim. Basta olhar os comerciais de cerveja na televisão, você vai ter uma ideia. Basta olhar os filmes e você vai perceber que a nossa cultura faz muito bem essa conexão entre bebida e prostituição. Para eles é normal. O apóstolo Paulo, no entanto, tem uma opção muito melhor do que a bebedeira. Uma opção muito melhor do que o vinho. Você quer ter prazer? Quer ficar alegre? Não beba. Não precisa. Encha-se do Espírito Santo de Deus. É o que diz aqui. Não se embriaguem com vinho que leva à devassidão, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nesse momento eu quero mostrar para vocês o quanto que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero mostrar para você como ela é poderosa. Sabe por quê? Porque ela não trabalha apenas com condutas robóticas. Não faça isso. Faça desse jeito. Não faça isso. Faça aquilo. Eu digo isso porque ela desnuda a nossa alma. Ela penetra nas profundezas da intenção do coração humano. Deus sabe que o ser humano é movido a prazer, alegria e felicidade. Ele sabe. Ele sabe que queremos esses atributos para ter gosto para viver. Deus sabe disso. Por isso ele fala que a gente pode ter essa alegria e prazer na vida comunitária, em meio à nossa família de fé. Ao cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. É o que está escrito aqui. Devemos nos relacionar na vida comunitária cantando e salmodiando com o coração. Nos edificando e nos consolando com o coração, com a alma, com a mente pronta. Não são atitudes robóticas. Elas nascem de um coração que tem prazer em Deus e na sua comunidade. É assim que a gente se enche do Espírito. É assim que a gente fica firme para lutar contra a devassidão e a prostituição que está aí fora. É muito mais do que sexo, meus irmãos. É mais que bebedeira. É mais do que viver a cada dia intensamente como se fosse o último. É melhor. É viver com uma intensa alegria comunitária diante do Senhor. É isso que está escrito aqui. Como os salmos edificam, não? Já fazem anos que nós temos aberto cada culto com a leitura orante dos salmos e como eles edificam. Basta a gente perceber. E edificam não só porque a gente pode relacionar o nosso sentimento com o do salmista. Isso também é bom. Mas eles não edificam só por causa disso. Eles edificam também porque a gente pode ver a grandeza do nosso Deus. A força do nosso Deus. A misericórdia, a graça, o poder, a grandeza, o louvor, a imensidão,
a fortaleza que é o nosso Deus. Os salmos são um verdadeiro banho de consolo. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: salmodiem entre vocês, falem de salmos, cantem. Porque ao cantar em uma só voz, vocês vão lembrar da dimensão real do Deus que opera entre vocês. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E quem tem essa alegria comunitária no Senhor, não precisa de prostituição. Quem tem essa fé comunitária em quem Deus é, não precisa entregar os membros do seu corpo à devassidão. É o que o apóstolo Paulo está nos dizendo e é para onde ele está nos levando. Sabe o que é maravilhoso nessa alegria de adoração comunitária? É que ela nos leva à adoração individual. É a vida compartilhada com outros cristãos que nos leva a quebrantamento pessoal. É prazer na vida espiritual da igreja que traz avivamento para a alma do crente. É estar contrito no trabalho, avivado no ônibus, atento à sua conduta na faculdade. Isso advém de uma prazerosa vida comunitária. E eu tenho vivido isso. Lembrando dos rostos, do louvor, da lida comunitária aos finais de semana, como isso me dá força, como isso me quebranta, como isso me aviva durante a semana. É por isso que nós cantamos em uma só voz. O livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, ele vai dizer: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o amigo pode levantar. E é esse sentimento e essa conduta que eu vejo aqui, todos os finais de semana, quando nos reunimos e cantamos. Nós estamos mostrando para Deus que somos um corpo. Nós estamos evidenciando para essa sociedade que fomos perdoados por Cristo. É o sangue que nos torna filhos de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros. É isso que nos une. Somos um só. Isso é ser igreja. Irmãos, o que mais o apóstolo Paulo nos diz aqui? E sempre dando graças por tudo a Deus. Até aí. Eu tenho um aluno meu que um dia ele chegou assim: sabe por que eu não gosto de igreja? Eu falei: não, por quê? Porque a igreja você vai lá só para falar de problema. E na academia não. Na academia você quer mostrar o quanto que você está bem. Academia de exercício. E eu pensei: nossa, ele não poderia estar mais errado. Porque na igreja a gente não fala só dos nossos problemas. A gente agradece. A gente louva a Deus. A gente bendiz Ele e o coroa por tudo aquilo que Ele está fazendo em nosso meio. O apóstolo Paulo diz: e sempre dando graças a Deus por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração coletiva não faz apenas com que o crente se achegue a Deus com a sua alegria, mas também faz com que ele se lembre dos motivos para ser grato. Quando eu chego aqui de manhã, eu me lembro dos motivos que eu tenho na vida para ser grato a Deus. E adorando com vocês, eu externo a minha gratidão juntos diante de Deus. Nós não louvamos porque precisamos receber uma bênção, ou porque queremos contentamento. Nós louvamos porque somos gratos. Gratos pelo relacionamento perpétuo que nos fez filhos de Deus e irmãos uns dos outros. É isso que diz essa parte da Escritura. Portanto, irmãos, vamos para o último verso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Se há um lugar onde você não precisa ter medo de admitir um erro, esse lugar é a igreja. Se há um lugar que você não precisa se sentir inseguro de ser vulnerável diante de alguém, esse lugar é a igreja. Se submeter e ter uma boa escuta para o outro irmão é um jeito sábio de se viver. Porque o livro de Provérbios vai dizer que na multidão dos conselhos há sabedoria. E é por isso que eu me submeto ao outro irmão com temor e tremor. Porque ele é o mecanismo de referência para me trazer sabedoria. No fundo, irmãos, não há como garantir que aquele ermitão que eu falei na introdução seja um homem de verdade sábio. Às vezes ele é só alguém que decidiu se isolar como estratégia de marketing para fazer nome, como alguém sábio, alguém interessante de se conhecer. Ele não tem relacionamento com ninguém, vive isolado nas montanhas, como é que a gente vai saber se ele é sábio mesmo? O cristão, no entanto, ele prova a sua sabedoria no convívio diário, na alegria do relacionamento comunitário e no discernimento da conduta. Viva como um sábio. Viva como um sábio, é o meu recado para você essa manhã. Vamos nos lembrar que o que nos une é o Evangelho de Cristo. Você não merece ser amigo de Deus. Você já nasceu inimigo de Deus, separado dele afetivamente. Mas Cristo Jesus, morrendo no seu lugar, pagando o preço do seu pecado e tirando o controle do pecado da sua mente, te tornou filho e filha de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. E é isso que nos une. É para isso que estamos ceando essa manhã. Levante-se, fique de pé. Vamos cear juntos.